Opa, aqui é o Carlos, eu quero falar com você aqui nesse vídeo de 3 coisas que poderão te dar prejuízo nos leilões de imóveis. A terceira é a pior de todos, então assista esse vídeo até o final. A primeira coisa é você entrar no leilão sem fazer um planejamento que passe pela leitura atenta do edital. No edital estão todas as regras do jogo, você não pode entrar em jogo nenhum sem saber as regras. Então ali no edital constarão eventuais dívidas, constarão eventuais questões relacionadas à propriedade ali do imóvel, se esse imóvel ele está sendo leiloado inteiro ou apenas uma fração dele, se trata de nua propriedade, que nós sabemos que não é um bom leilão para que você entre, porque você não poderá tomar posse enquanto o usufruto estabelecido naquele imóvel com nua propriedade não se desfizer com o tempo estabelecido. Então o fato é que se você não lê o edital, você poderá ter sim um prejuízo. A segunda coisa que pode te causar prejuízo é você não prestar atenção e não confirmar se as intimações necessárias que a lei determina que são imprescindíveis para a validade do leilão, se essas intimações foram realmente cumpridas. Então você precisa ter um checklist dessas intimações na sua mão e olhar ali no procedimento de leilão, e se você tiver alguma dúvida, formalizar ela com o leiloeiro através de e-mail, porque vale também como prova de que você tentou obter essa informação. Então você precisa verificar o edital e saber se as intimações necessárias que a lei estabelece que são imprescindíveis foram cumpridas. Agora a terceira é algo que eu tenho respondido às vezes a essa dúvida: pode um imóvel ir a leilão 2 vezes em leilões distintos? Então assim, o que é que acontece quando ocorre isso? Esse imóvel, a resposta a essa pergunta é que pode acontecer, mas isso pode acontecer por um equívoco cometido pelo arrematante. Então aqui, essa terceira coisa que pode te dar prejuízo, ela é literalmente a pior, como eu disse lá no início do vídeo. Por quê? Porque é possível, sim, o mesmo imóvel já arrematado num leilão, ser leiloado em outro leilão, e isso somente pode acontecer por uma inépcia, por uma inércia, na verdade, do arrematante. E que inércia seria essa, professor? Que atitude de omissão seria essa? É aquela situação em que o arrematante arremata o imóvel e deixa a carta de arrematação dentro da gaveta, não leva lá para o registro de imóveis. Nesse caso, se esse imóvel estiver penhorado em outro processo, o juiz do outro processo não terá essa informação de que houve a transferência da propriedade. E aí, se esse imóvel for leiloado nesse outro leilão, nesse outro processo, e aquele segundo arrematante ele levar a carta de arrematação dele a registro em primeiro lugar, o primeiro arrematante inerte poderá aí ter um prejuízo enorme, imensurável, que é um prejuízo que ninguém quer ter. Então assim, você arrematou, a primeira providência que você tem que ter quando você tiver com a carta de arrematação em mãos é levar para o registro de imóveis, certo? Porque só registra quem é dono. Se você não registrar, você correrá o risco de ocorrer um leilão num outro processo, e esse segundo arrematante ele vir e registrar primeiro, e você não vai ter o que reclamar, porque a lei é expressa, o Código Civil é expresso em dizer que o que transfere a propriedade imóvel é o registro do título translativo no cartório, correto? Tem na jurisprudência diversas precedentes, inclusive um muito curioso que eu tive a oportunidade de analisar nos meus estudos, em que a pessoa arrematou o imóvel, deixou a carta de arrematação 2 anos na gaveta, não levou para
registro, e 2 anos depois, num outro processo judicial, esse imóvel foi leiloado e teve um segundo arrematante. Veja bem, 2 anos depois da primeira arrematação. Esse segundo arrematante pegou a carta de arrematação e com 1 mês ele já estava providenciando o registro. Foi lá, registrou e fez o requerimento judicial de emissão na posse nesse imóvel. O juiz determinou a emissão na posse. Quando chegou lá, esse primeiro arrematante falou: não, mas eu arrematei, num leilão anteriormente, 2 anos atrás. E aí a pergunta que fizeram para ele: por que você não registrou? Você não era dono, o dono ainda formalmente era o antigo devedor, então você simplesmente perdeu a sua arrematação. Isso é um caso concreto que eu tive a oportunidade de ver nos meus estudos, no Tribunal de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que aplicou a lei corretamente, porque realmente o que transfere a propriedade imóvel é o registro. Então, tome muito cuidado, certo? São 3 coisas que podem te trazer prejuízo: não ler atentamente o edital, não verificar as intimações necessárias e não levar a sua carta de arrematação ao registro de imóveis imediatamente após tê-la em seu poder, porque somente com o registro é que você realmente e formalmente será o proprietário daquele imóvel.